Olá, eu sou o Edson e esse é o Se Tornando a Palavra. Hoje quero conversar com você sobre avivamento. Quando você ouve essa palavra, o que ela significa para você? O que vem ao seu imaginário quando você ouve essa expressão? Saiba que quando não sabemos o real significado, corre o risco de não darmos a importância merecida ou até banalizarmos essa expressão. Quando falamos em avivamento, é comum nós lembrarmos de relatos de pessoas ou experiência de nós mesmos vividas de algum culto impactante, algo que choramos, nos emocionamos, que vivenciamos uma experiência que ficou marcada em nosso íntimo. No entanto, o que a história da igreja classifica como avivamento vai muito além da experiência de um culto. Augusto Nicodemos, por exemplo, quando questionado se já houve avivamento no Brasil, vai dizer que nós precisamos pensar, encarar avivamento como um retorno a Deus em arrependimento que gera mudança de vida e reflete na sociedade, que tem impacto no lugar aonde ele foi vivenciado. Um exemplo disso é o país de Gales, que em 1904 viveu um grande avivamento com o jovem Evans Robert. E naquele lugar, em poucos meses, houve mais de 100 mil conversões, um número relevante para o tamanho daquela região. Mas não foi só isso, também afetou o comércio daquele lugar. Saiba que os cinemas, os bares foram fechados e o estoque de Bíblia foram rapidamente esgotados de todas as livrarias. Portanto, avivamento é caracterizado como um marco histórico, porque evidencia uma quebra de paradigma, um rompimento com o estado anterior e o que se está vivendo para um novo de Deus. Assim como o que houve em Atos dos Apóstolos, capítulo 2. Se formos pensar na nação brasileira, vemos que a sociedade brasileira não tem marcas de um avivamento. Haja vista que metade da população não tem o que colocar na mesa quando levado em consideração as 3 refeições diárias. Também há relatos de que 80% da população está endividada, com alguma dívida em atraso. Eu mesmo posso dizer que a maioria das pessoas que eu conheço se encontram nessa situação. E se pensarmos em avivamento, vemos que depois de Atos 2, a Bíblia vai falar que entre eles não havia necessitado algum. Mas isso é apenas o cenário econômico. Quando o tema é a família, também não há o que comemorar. São poucos os casais que vivem em harmonia. Entre os cônjuges, há constante atrito ou vivência até em mundos separados. Quando vamos falar também de filhos, vemos que muito cedo eles ganham autonomia para conseguir o que desejam, mas raramente apresentam amadurecimento a ponto de assumir as suas próprias responsabilidades. Também há muita mágoa entre parentes. É comum vermos pessoas vivendo sozinha, com pouco ou nenhum contato com a sua parentela. A questão da saúde também é preocupante. Afinal, há poucas pessoas 100% saudáveis. Os diagnósticos de câncer vêm aumentando gradativamente, além de obesidade, diabetes, pressão alta, já serem encarado como natural em nosso meio. E todas essas circunstâncias muitas vezes é fruto de pouca disciplina e foco. Mas como cobrar disciplina e foco se também a condição mental do nosso país está em calamidade? O Brasil é um dos países que tem a taxa maior do índice de depressão. Também é um país que consome muitos remédios para causas de distúrbio mental e controle de ansiedade. Mas em meio a tudo isso, o número de pessoas que se declaram evangélicas vem aumentando. Sobretudo
as que se declaram neopentecostais ou pentecostais, que são identificadas pela experiência com o Espírito Santo. No entanto, esse aumento não tem refletido na mudança de comportamento nas relações sociais. Esse cenário acaba evidenciando que no Brasil há muita expectativa de Deus. A expectativa de Deus vem aumentando. No entanto, as nossas experiências não estão gerando uma perspectiva em Deus. Estamos desejosos em ter uma experiência de um grande mover de Deus em nosso meio, mas temos dificuldade de identificar a vontade de Deus para construirmos a nossa sociedade e as nossas relações sociais. Quando falamos de avivamento, percebemos que todo lugar onde ocorreu, houve mudança na forma de interpretar e atuar, tanto dentro da igreja como em todos os lugares da sociedade. A questão central de todo avivamento é a percepção que fazemos do momento em que estamos vivendo. Se há necessidade, nesse momento que estamos vivenciando, de ficarmos parados à espera do cumprimento da promessa, ou devemos agir porque ela já ocorreu. Em Atos 2, Pedro avisa. Isso foi o que predisse o profeta Joel. Acabou de cumprir em nós, por isso estamos cheios. Da mesma forma, William Seymour nos Estados Unidos, Evan Roberts em Galax, Aaron Sterling entre os Zulu, John Ellis, todos tinham a convicção de que o novo de Deus estava acessível. Por isso não se conformavam com o que estavam presenciando e se entregaram para que fosse revelado o novo de Deus no ambiente em que estava inserido. Veja, não me leve a mal, talvez você esteja preso na promessa divina. E quando estamos nessa circunstância, não temos dificuldade de acreditar que Deus salva. No entanto, nos sentimos inseguros em assumir a responsabilidade, enfrentar a adversidade e manifestar a salvação de Deus. Nessa circunstância, geralmente estão pessoas que esperam algo extraordinário de Deus para poder se mover. São pessoas que acreditam na ação de Deus, mas têm muita dificuldade de se mover apenas pela orientação divina. Lembram aqui dos irmãos de Davi, que ficaram aterrorizados com o tamanho de Golias e aguardaram ele cair para daí se mover. Enquanto Davi creu na aliança que ele tinha com Deus e mesmo de tamanho desproporcional ao gigante não temeu. Agora eu fico impressionado com Jesus. Em certo sábado ele entra em uma sinagoga e dão o livro de Isaías para ele ler. Então ele menciona: o Espírito do Senhor está sobre mim, porque me ungiu para pregar o Evangelho aos pobres. Me enviou a pregar libertação entre os cativos, para restituir a vista aos cegos e restituir liberdade entre os oprimidos, a promulgar a época da graça do Senhor. Então novamente ele enrola o livro, devolve, e enquanto todos estavam olhando para ele, ele declara: hoje se cumpriu essa palavra. Todos ficaram impressionados, ficaram perguntando entre si: esse daí não é o filho de Maria? Não é aquele que andava entre nós aqui? Eles não perguntaram, mas se tivesse a audácia de perguntar: como assim hoje essa palavra se cumpriu? Tenho certeza que Jesus diria para eles: porque eu decidi viver essa palavra. Essa palavra fala sobre mim e eu vou mostrar ela com a minha vida. Ei, que possamos ter essa atitude de Jesus quando lemos as Escrituras. Declarar: essa palavra fala sobre mim e eu vou manifestá-la com a minha vida. Lembro-me também de outra passagem. Em Marcos 4, do 35 ao 41, a Bíblia vai dizer que um dia já era tarde e Jesus decide, com seus discípulos, atravessar o lago Gezeré. E atravessando à noite o lago, no meio
vem sobre eles uma tempestade. E a tempestade assusta os seus discípulos a ponto de eles temerem pela própria vida. E a Bíblia vai dizer que enquanto a tempestade ocorria, Jesus estava na polpa do barco, dormindo sobre um travesseiro. Então os discípulos vão até ele, o acordam e falam: como assim não se importa conosco? Não se importa que estamos perecendo, que nós vamos morrer? Então Jesus acalma a tempestade, se faz bonança, e Jesus olha para eles e fala assim: como não tendes fé? Veja, às vezes penso que estamos andando na direção errada. Estamos indo até Deus e mostrando a nossa vida a Ele, dizendo assim: se importe com a nossa vida. Como assim não se importa? Nos salve a nossa vida. Enquanto Deus está querendo mostrar para nós uma vida a qual nós devemos se importar. Devemos abandonar a vida que queremos que Deus se importe e viver uma vida que tem importância para Deus. Pense nisso. E pense nessa pergunta que eu quero deixar para você. Você está à espera de um Salvador? Ou crê que Ele te chamou para atravessar essa tempestade e está no mesmo barco com você? Você está à espera dele, como estão alguns judeus nesse momento? Ou crê que ele já veio, o véu do templo se rasgou e o novo de Deus está acessível? Qual é a sua real motivação? Você está à procura de Deus para levar os seus problemas a Ele? Ou está disposto a mostrar que teve um encontro com Ele? Veja, avivamento é a manifestação dos filhos, as tochas vivas na mão do Pai. Deixe essa palavra gerar vida em você e vamos juntos. Ei, essa palavra fez sentido para você? Deixe seu like. Conhece alguém que precisa ouvir isso? Compartilhe e deixe seu comentário aqui no canal e vamos juntos se tornando a palavra. Um abraço, fique com Deus.